O Evangelho de Lucas, capítulo 23, versão fácil de ler. Jesus e Pilatos. Então, todos se levantaram, levaram Jesus até Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem enganando o nosso povo. Ele é contra o pagamento de impostos ao imperador e afirma ser o Cristo, rei. Pilatos lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: É verdade. Então, Pilatos disse aos líderes dos sacerdotes e à multidão: Eu não encontro nenhum motivo para condenar este homem. Mas eles insistiram, dizendo: Ele está causando desordem entre o povo por toda a Judéia com o seu ensino. Ele começou na Galileia e agora chegou até aqui. Ao ouvir isto, Pilatos perguntou se Jesus era da Galileia. Quando soube que Jesus era galileu e que, portanto, estava sob a jurisdição de Herodes, Pilatos o mandou até ele, pois Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente quando viu a Jesus, pois havia já muitos anos que queria vê-lo. Herodes tinha ouvido falar muito dele e esperava que fizesse algum milagre. Herodes fez muitas perguntas a Jesus, mas este não lhe respondeu nada. Os líderes dos sacerdotes e os professores da lei também estavam presentes e o acusavam insistentemente. Herodes e os seus soldados fizeram pouco de Jesus e o trataram com desprezo. Depois, vestiram Jesus com uma capa luxuosa e o mandaram de volta a Pilatos. Pilatos e Herodes, que antes eram inimigos, se tornaram amigos nesse dia. Pilatos reuniu os líderes dos sacerdotes, os líderes dos judeus e todo o povo e lhes disse: Vocês me trouxeram este homem acusando-o de estar enganando o povo. Eu o interroguei na presença de vocês e não encontrei nenhum motivo para as acusações que têm contra ele. Herodes também não encontrou nenhum motivo para acusá-lo, visto que o devolveu a nós. Como vocês veem, ele não fez nada que mereça a morte. Eu vou mandar castigá-lo com chicotadas e depois vou soltá-lo. Mas todos começaram a gritar ao mesmo tempo: Fora com este homem! Solte-nos Barrabás! Barrabás tinha sido preso por promover arruaças na cidade e também por assassinato. Pilatos queria libertar a Jesus e falou novamente com a multidão, mas eles continuaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pela terceira vez, Pilatos lhes disse: Mas que crime este homem cometeu? Eu não encontro nenhum motivo para condená-lo à morte. Portanto, vou castigá-lo com chicotadas e depois vou soltá-lo. Mas eles continuaram a gritar e a exigir que ele fosse crucificado. Os gritos deles prevaleceram e Pilatos decidiu fazer o que eles queriam. Pilatos soltou o homem que tinha sido preso por arruaça e assassinato, que era o que eles queriam. Eles entregou a Jesus para fazerem com ele o que quisessem. Então, os soldados levaram a Jesus. No caminho, encontraram um homem de Cirene chamado Simão, que vinha do campo. Eles o agarraram, puseram a cruz de Jesus sobre ele e o obrigaram a carregá-la, seguindo atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia, incluindo algumas mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus se voltou e disse a elas: Não chorem por minha causa, filha de Jerusalém. Chorem sim, por vocês mesmas e por seus filhos. Pois vão chegar os dias em que as pessoas dirão: Felizes das mulheres estéreis, pois nunca tiveram filhos, e também das que nunca amamentaram. E dirão às montanhas: Caiam sobre nós, e os montes: Cubram-nos. Pois
Se as pessoas fazem estas coisas quando a árvore ainda está verde, o que acontecerá quando a árvore estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também estavam sendo levados com ele para serem mortos. Quando chegaram a um lugar chamado A Caveira, crucificaram a Jesus e os 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoe-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E os soldados sortearam as roupas de Jesus entre eles. O povo permanecia ali, observando, e os líderes faziam pouco dele, dizendo: Já que ele salvou outros, que salve a si mesmo, se é que ele é mesmo o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também aproximaram e faziam pouco dele, e lhe ofereceram vinagre e vinho, e diziam: Salve-se a si mesmo se você é o rei dos judeus. Acima dele havia uma inscrição que dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos suspenso na cruz o insultava e dizia: Você não é o Cristo? Então, salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu o primeiro e disse: Você não teme a Deus? Nós estamos debaixo da mesma condenação. A nossa condenação é justa, pois merecemos este castigo por causa do que fizemos. Mas este homem não fez mal nenhum. E depois disse: Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor entrar no seu reino. E Jesus lhe respondeu: Digo-lhe a verdade. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Era mais ou menos meio-dia, quando uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 horas, e durante esse período o sol não brilhou. A cortina do templo se rasgou pelo meio, e Jesus exclamou em alta voz: Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito. E depois de dizer isso, ele morreu. Quando o oficial romano viu o que tinha acontecido, louvou a Deus e disse: Esse homem era realmente inocente. Quando todas as pessoas que tinham se reunido para o espetáculo viram o que tinha acontecido, foram embora batendo no peito. Todos aqueles que o conheciam ficaram de longe para observar estas coisas. As mulheres que tinham seguido a Jesus desde a Galileia também estavam com eles. Havia um homem bom e justo chamado José. Ele era membro do conselho judeu, mas não estava de acordo nem com a decisão deles, nem com o que eles tinham feito. Ele era da cidade da Judéia, chamada Arimateia, e estava esperando pelo reino de Deus. Esse homem foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Ele o tirou da cruz e o enrolou num lençol de linho. Depois, ele o colocou num túmulo cavado numa rocha e que nunca tinha sido usado antes. Tudo isso aconteceu no dia da preparação e estava próximo o sábado. As mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia acompanharam José e viram o túmulo e como o corpo tinha sido colocado ali. Depois, foram para casa e prepararam ervas aromáticas e perfume para o corpo dele. No sábado, elas descansaram em obediência à lei. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.